ventilador dali deu um problema, teve que mandar trocar na loja. Mas se vocês quiserem aproveitar o de cá, ó, o meio aqui tá vazio, as crianças liberaram para vocês, que hoje está bem quente. Amém? A gente fica olhando na rede social, né, irmão? Os irmãos tudo na praia, que delícia. O outro na piscina. Aí eu fico só assim, convida eu. Amém? Final de ano é bom demais. É um tempo que nós temos para a família e nós prezamos por isso. Nós enviamos as famílias a passeios, porque cremos que isso faz parte de um culto ao Senhor, quando a família entende seu sacerdócio aqui na terra. Amém? Então passear também é fazer culto ao Senhor. Amém? Ir no shopping, comer uma batata frita também é fazer culto ao Senhor. Amém? Ir na praça do bairro, dar um passeio com a família de mãos dadas e passear é culto ao Senhor. Amém? Por quê? Porque você está cuidando do bem mais precioso, que foi o que o Senhor nos deu, que foi a família. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Família é o algo mais precioso que nós temos na nossa mão para cuidarmos. Porque família foi instituída pelo próprio Deus. Quando o Senhor formou Adão e depois Ele formou Eva, Ele diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Ali tinha um projeto de Deus para o homem. Diga comigo, um projeto de Deus para o homem. E o projeto de Deus era a família. Ele entregou a família na mão do homem. E o Senhor falou para o homem: ó, exercei domínio sobre tudo. Dominai todas as coisas da terra, todos os peixes, todas as aves, tudo. Mas Ele não falou dominar o outro homem, porque nenhum homem pode dominar o outro homem. Nós exercemos sacerdócio em favor das pessoas. Tudo que tenta dominar um homem é manipulação e não parte do reino dos céus. Porque o reino dos céus ele só flui através de governo. E este governo, o único rei é o Senhor Jesus. O único governo é Cristo, porque Ele tem do Pai toda a honra e toda a glória e todo o poder. Então tudo que nós fazemos num culto de adoração é tudo para Ele e tudo por meio dEle e tudo para Ele, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós e nunca será sobre nós. Nunca será sobre a música que cantamos, nunca será sobre os instrumentos que nós temos, nunca será sobre as paredes que nós temos. Sempre será a partir dEle. Sempre será a partir dEle. Quando a igreja entender essa visão, a igreja transformará a terra. Quando a igreja entender essa visão, ela deixará de ser uma igreja reativa para ser uma igreja proativa. Uma igreja que influencia onde ela deve influenciar. Amém? O mundo jaz do maligno, pastor, concordo com você. Porque eu e você fomos negligentes no enviar do Senhor para a nossa vida. Quando o Senhor falou sobre a terra: domine o homem sobre a terra, governe sobre a terra. O homem escolheu viver da sua própria vontade, escolheu viver do seu próprio conhecimento. E aí sim ele entrega o governo da terra para o diabo, o inimigo de nossas almas. Mas através de Cristo, do sangue de Cristo, que nos remiu, o sacrifício maior que nos remiu, que nos perdoou, que nos resgatou, nos deu a condição de sermos chamados filho. Por isso que nós falamos Abba Pai, o seu amor nos adotou. O amor maior nos adotou, nos constrangeu a ponto de sermos filhos. E cada dia mais somos constrangidos a viver uma identidade de filho, a viver na absoluta forma de Deus, ou na forma de Deus que é Cristo, a forma de Deus. Então quando nós entendemos o reino de Deus, nós entendemos que através de Cristo, onde nós obtemos salvação e visão para governo. E aí a igreja ela passa de ser uma igreja pedinte para uma igreja de governo, porque ela entende o chamado de Deus e vai manifestando o teu filho, e vai portando Cristo e carregando Cristo por onde passa, até a instauração do reino
do seu Filho, porque toda a igreja já foi transportada, como diz a Bíblia, para o reino do seu Filho amado. O amor dele nos transportou para o reino de amor. E se a igreja entender isso, ela vai manifestando até a volta de Yeshua, até que ele possa manifestar com poder e glória, onde todos os homens e todos os joelhos se dobrarão e se curvarão e terão que confessar que só Ele é o Senhor. E quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos a responsabilidade da igreja, que não é apenas ficar nos cultos. A nossa responsabilidade não é só estar aqui nos dias de domingos, dias de quarta, nas conferências, na semana de primícia, como nós estamos iniciando hoje. Nós entendemos que a nossa responsabilidade é muito maior do que um dia de culto. A nossa responsabilidade é sermos portadores de Cristo todos os dias de nossa vida. A nossa responsabilidade é sermos um com Ele, nós estarmos nele e Ele estar em nós. É nós sermos achados nele e Ele ser achado em nós. Quando o Pai olha para nós, Ele não quer ver o homem, Ele não quer ver o homem como pessoa, Ele não quer ver o seu nome, Ele não quer ver o nome do Kleber, o nome do Paulo, o nome da Cristiane. Quando o Pai olha para nós, Ele quer ver a imagem do Cristo ressuscitado andando sobre a terra. Quando o Pai olha para nós, Ele quer ver a imagem de Cristo em nós. Quando o Pai olha para nós, Ele quer identificar o quanto de Cristo nós portamos, o quanto da semente preciosa nós carregamos, o quanto nós entendemos em amor e o quanto nós somos arrebatados. Isso é sermos arrebatados. Viver o reino de Deus é viver fora das circunstâncias pessoais para viver nas circunstâncias sobrenaturais do reino. É sair do homem natural para viver o homem espiritual. É sair da carne e viver o reino do Espírito. É conseguir identificar as coisas no Espírito e não através dos olhos da carne. E quando a igreja entende isso, querido, ela não se torna apenas um ambiente legalzinho onde nós fazemos os cultos, cantamos as nossas músicas. Ele se torna um ambiente de ativação, onde nós somos ativados para manifestar o Cristo que habita em nós lá fora. Por onde nós passamos, nós portamos um ambiente de transformação. Por onde nós passamos, nós portamos a vida de Deus, e a vida que transforma, a vida que modifica ambientes e que coloca ambientes que outrora estavam sem luz. Quando você chega, você é o portador da luz e da vida. Você traz vida a um ambiente de morte, e você traz luz a um ambiente de trevas. E que luz é essa, querido? Luz é a palavra de Deus, que nos tirou da ignorância. Por isso que a palavra do Senhor fala que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A luz do Senhor, ela nos traz visão amplificada. A luz da palavra nos traz visão apostólica, visão onde você sai do ambiente natural e começa a enxergar tudo no ambiente espiritual. Você não enxerga mais o seu irmão como apenas um irmão. Você não enxerga mais o Alexandre apenas como um Alexandre, porque você passa a aportar a vida de Deus e você começa a identificar o Alexandre através do Espírito. E o teu espírito se conecta ao espírito do Alexandre, ou seja, se conecta àquilo que o Alexandre porta. Assim como Maria e Isabel, quando se encontraram, e quando elas se encontraram, aquilo que elas carregavam dentro, os meninos que estavam dentro dela saltaram de prazer, porque o que Maria carregava testificava com o que Isabel carregava. Assim nós somos os portadores do reino, quando nós identificamos portadores do reino que carregam o mesmo Cristo que você carrega. O que tem dentro de você salta de prazer. É por isso que a palavra do Senhor fala que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer, porque não há tempo para carregar outra coisa que não seja a manifestação do Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, querido, nós saímos do ambiente natural e passamos a portar a vida de Deus, a vida que o homem desprezou lá no princípio, que hoje é
acessível a todos nós. Amém? Abra comigo sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Versículo 5. Seja a vossa equidade, ou seja, o vosso julgamento. Equidade é julgamento. Seja a vossa equidade, seja o vosso julgamento notório ou notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Diga assim para o teu irmão: aprender e contentar com o que tem. Isso é gratidão. E quem tem gratidão produz um fruto chamado celebração. Amém? Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Eu gosto muito dessa versão Almeida Corrigida Fiel. E as outras versões é: posso todas as coisas daquele que me fortalece. A versão Almeida Corrigida Fiel, ela já deixa bem claro quem que é o que fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Já faz algum tempo, irmãos, que o Senhor tem falado ao meu espírito, já faz bem quase 2 meses, uma palavra chamada autossuficiência. E o Senhor começou a falar muito ao meu coração sobre autossuficiência. E eu comecei a perguntar para o Senhor por que o Senhor estava falando sobre autossuficiência. E o Senhor começou a ministrar meu espírito dizendo: você ainda tem muita autossuficiência, e eu gostaria que você se tornasse autodependente e não autossuficiente. E eu comecei a falar assim: mas como assim? Aí o Senhor começou a abrir o meu espírito e falar muito sobre autodependência. E eu fui pesquisar muito sobre autodependência. Mas por que o Senhor está falando que eu sou autodependente? E o Senhor começou a falar comigo: uma pessoa autodependente é uma pessoa que não pede ajuda, é uma pessoa que consegue fazer tudo sozinha. Ela vive de modo independente e autônoma, não depende de ninguém.
não se submete a ninguém. Ela possui o conhecimento suficiente para fazer o que quer e não depende de instrução de ninguém. E quantas das vezes nós entramos nesse lugar, irmão, onde nós temos a instrução, nós sabemos o que fazer e como fazer, e começamos a fazer do jeito que nós sabemos e do jeito que a instrução nos foi dada, do jeito que nós temos instrução, e esquecemos da dependência de Cristo, esquecemos da dependência de Deus. Todo mundo que entra num lugar de autodependência, ou autossuficiente, ele pode cair no erro de se tornar independente. E no reino de Deus nós sabemos que nós não somos independentes. No reino de Deus nós vivemos uma unicidade com Cristo. Eu e Ele somos um, e Ele e eu somos um. E quando eu começo a viver através do meu conhecimento, eu posso estar cometendo o mesmo erro que Adão cometeu lá no jardim. Lá no jardim do Éden. Quando Adão olhou, ele tinha todo o jardim para ele comer, ele tinha todas as árvores para ele deliciar dos frutos. E lá no jardim, ele escolheu de um fruto que ele não poderia comer, que o Senhor já tinha falado para ele: olha, você pode comer de todos, menos desse. Mas Adão, ele falou assim: não, mas eu sou autossuficiente, eu posso comer desse sim. Eu já sei muitas coisas e quero saber mais coisas. Por que Deus está privando que eu tenha o conhecimento do bem e do mal? E aí quando Adão come da árvore do bem e do mal, ele rejeita a árvore da vida. Ou seja, ele rejeita a própria vida de Deus. Adão rejeita viver da vida de Deus fluindo através dele, para que ele possa viver através do conhecimento humano. Adão rejeita a vida de Deus enraizada em Cristo, para viver enraizado no homem, ou seja, em raiz adâmica. E muita coisa que Adão fez deu certo depois do pecado. Nem tudo que Adão fez deu errado. Embora o pecado seja uma grande tragédia, que trouxe uma grande tragédia para toda a terra, muita coisa que Adão fez foi boa. Adão aprendeu agricultura, Adão aprendeu a cuidar de animais, criou seus filhos, ensinou seus filhos, praticava o bem. Eu creio que quando Caim matou Abel, Adão chorou-se muito, porque ele tinha algo de bem dentro dele, algo de bom, mas nada do conhecimento que Adão tinha poderia suprir a falta da vida de Deus. Ou seja, todo o conhecimento que Adão tinha não supria o que ele tinha perdido no jardim. Querido, todo o nosso conhecimento não supre o fluir da vida de Deus. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, nós podemos ter toda a filosofia do mundo, mas se nós não estivermos conectados na vida de Deus, vai ser insuficiente. Não vai ser suficiente. Então, quando nós entendemos o que a palavra do Senhor fala em Filipenses 2:3, em Filipenses 2:3 a palavra fala o que para nós? Que nada nós podemos fazer por quê? Por contenda ou por vanglória. Que nada nós devemos fazer pelo nosso conhecimento, mas nós devemos fazer por humildade, e que cada um de nós consideremos o outro superiores a nós mesmos. Que cada um de nós consideremos e recebemos a superioridade do outro em Cristo. E se nós não entendermos isso, nós vamos querer viver autônomos, vamos querer viver independentes, vamos querer viver soberanamente na nossa suficiência. E eu quero trazer a luz hoje aqui para você nessa noite, que a sua suficiência é fraca perto da suficiência de Cristo. A suficiência do homem, ela está na raiz errada. A suficiência humana está na raiz do conhecimento do bem e do mal. Você vai até fazer coisas legais, você vai fazer até ação social, você vai ter cuidar de pessoas,
Mas se não estiver fluindo da raiz certa, querido, é apenas autossuficiência. Você está fazendo do seu jeito e não do jeito que o reino de Deus deseja que você faça. Nós precisamos entender que Cristo é a nossa autossuficiência. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não existe possibilidade alguma de nós sermos autossuficientes estando enraizados em Cristo. Se você for enxertado em Cristo de verdade, não existe condição de autossuficiência. Não existe condição de autossuficiência quando você está enxertado em Cristo. Se você ainda está vivendo autodependente, significa que ainda você precisa ser enraizado mais profundo em Cristo. Você precisa, porque em Cristo nós se tornamos autodependentes. As nossas decisões são dependentes de Deus. As nossas pregações são dependentes do que o Senhor quer transmitir ao ambiente, não o que eu quero transmitir. O que eu vou fazer, o cuidado que eu tenho para com a minha família, o que eu vou renunciar para que eu seja um sacerdote em casa, vai se tornar dependente de Cristo. Então nós somos autodependentes da vida de Deus. E tudo que nós fluímos fora dessa vida, nós estamos fluindo pela árvore errada. O homem, ele pôde caminhar sem Cristo, ou seja, caminhar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, até quando Cristo não veio. Durante todo este período, o homem caminhou segundo um conhecimento humano, mas a partir de Cristo, a partir da morte de Cristo, Ele nos deu a condição de, uma vez por todas, rejeitar todo conhecimento adâmico, rejeitar todo fluido que flui através do homem, lá no conhecimento do mal e do bem, e partir a fluir através de Cristo. E essa é uma decisão minha e tua, quando nós decidimos a escolha por Cristo. Quando você decide Cristo, você decide que não existe mais você, que não existe mais sua vontade, que não existe mais seu eu, que não existe mais as suas ideias, que não existe mais os seus projetos. Já começa na plena oração que Cristo te ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E quando você começa a viver isso, você começa a dizer: opa, não tem minha vida. Se eu estou planejando, se não for a partir de Cristo, estou planejando a partir da raiz errada. Pode até ser legal, pode até ser bom o que eu planejo, mas está fluindo do ambiente errado, está fluindo da vida errada, está fluindo do lugar errado. E se nós entendemos isso, querido, nós vamos entender que nós vivemos fora de manipulação, num ambiente totalmente fora de manipulação. Porque quem vive dependente de Deus, ele flui da árvore da vida, e ele não é manipulado por homem algum, ele não é manipulado por sistema humano algum. Essa era a carta de Paulo aos Romanos, que falava aos irmãos de Roma: pelo amor de Deus, meus irmãos, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas renovais a vossa mente. Onde? Em Cristo, para que vocês possam apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, aquilo que é feito com entendimento. Desde que você porta de Cristo e flui através da vida correta, flui através da árvore correta. A autossuficiência é um problema na humanidade de hoje, porque a autossuficiência, ela produz manipulação. Geralmente, quando você é autossuficiente, você se torna egoísta. E tudo que precisa girar tem que ser em torno de você, porque você é um autossuficiente, então você gosta das coisas, então tudo tem que ser em torno de você, tudo tem que ser para você. Eu sou egoísta. Tem que ser tudo para mim. Se não for para mim, não funciona. E sabe quem que foi um autossuficiente
de plantão quando nós vamos olhar pelas parábolas que o próprio Cristo, nosso Senhor, ensinou. O filho pródigo. O filho pródigo, quando ele olha para o pai e fala assim: pai, eu já sou autossuficiente, eu não quero ficar mais debaixo da tua casa, eu não quero ficar debaixo da tua asa nem na tua casa, eu quero a minha parte, porque eu sou autossuficiente, eu sei, eu sou autossuficiente e sei como cuidar do que é meu. Pega a parte, sai pelo caminho, começa a esbanjar com mulheres, com festas, com tudo que ele sabia fazer. Investe aqui, pega ali, esbanja aqui, compra, tal. Mas o Senhor me fez lembrar de um outro que é pior do que o filho pródigo, o que ficou em casa. O irmão que ficou em casa, ele é pior do que o filho pródigo, porque o filho pródigo, ele teve coragem de falar o que ele sentia. O que ficou, ele ficou resmungando: meu pai não me dá um cabrito, meu pai não me dá nada. E agora esse meu irmão que estava lá fora, abandonou tudo, gastou todo o dinheiro, gastou com as meretrizes, gastou com as baladas, estava lá comendo, tratando de porco, comendo bolota, desejando comer bolota dos porcos, acabou com a fortuna do meu pai. Quando vem para casa, meu pai dá para ele uma festa, um banquete, dá roupa, dá túnica, dá corda, tudo. Aí o Senhor me levou para dois ambientes, querido. Um ambiente daquele que não valoriza, e o ambiente daquele que está dentro, mas não desfruta do que é do Pai. Está cheio de crente desse jeito. Aceitou a Cristo, entrou no reino, mas não desfruta das riquezas e da herança do Pai. Por quê? Porque ele acha que servir ao Senhor é apenas um culto de domingo. Ele acha que servir ao Pai, ser filho de Deus, é apenas estar em algumas atividades do ministério da igreja. É ser um músico, é ser um pregador, é ser alguém que cuida, alguém que limpa, alguém que pinta, alguém que prepara. Querido, eu estou trazendo para você a tua luz hoje uma herança eterna. O reino de Deus é eterno, é muito mais do que isso que pintaram para você. É muito mais daquilo, aqueles quadros que a religião nos pinta. É muito mais do que isso. O reino de Deus, ele é acessível. Você pode pegar dessa vida e você pode viver isso. Você pode viver isso. Eu profetizo para você: a sua família vai viver isso, a sua casa vai viver isso, e você vai entender o que é o reino de Deus. Talvez você está aqui e não está entendendo nada, mas eu estou falando para você: tem uma semente sendo gerada no teu espírito, uma semente de sacerdócio, onde você vai conseguir conduzir a tua casa ao destino, querido, como pais que posicionam filhos no destino. Mas você precisa ser um pai destino. E o Senhor me levou a isso. E o Senhor falou comigo: filho, o mesmo nós fazemos. O mesmo nós fazemos. Como esse filho que fica dentro de casa. O mesmo nós fazemos. Nós temos uma palavra do Pai e não desfrutamos da palavra do Pai. Nós temos uma responsabilidade de edificar uma geração, mas não temos disponibilidade. Aliás, não temos disposição para edificar uma geração. O mesmo nós fazemos. Quantas das vezes nós trocamos um tempo de investir no reino por algo pessoal, que às vezes nem era prioridade para a nossa vida, e nós deixamos de ser um investidor no reino. Mas é só isso, é só uma primícia, é só uma oferta, só um dízimo. E aí você troca o tempo de investir no reino de Deus, você troca a oportunidade de investir em crianças, você troca a oportunidade de investir na próxima geração, por um prazer de momento, que nem era planejado por você, mas simplesmente porque você não sabe desfrutar. Você está na casa, mas não sabe desfrutar. Está que nem o filho que ficou em casa: meu pai não me dá nem um cabrito para me celebrar com os meus irmãos, meu pai não me dá nem um carneirinho para me celebrar com meus amigos, e agora o meu irmão. E aí você não consegue entender quando o Senhor pega aquele que estava lá fora
cara estava lá fora na biqueira vendendo droga, a mulher estava lá na rua, na Nelson Dávila se prostituindo. Aí o Senhor traz ela aqui para dentro. Pega o cara que estava lá na biqueira, traz aqui para dentro. E aí o pai fala: filho, está aqui a tua túnica, está aqui a tua casa, vamos matar um boi cevado, porque nós vamos celebrar a sua vinda. E olha, tudo que é meu é teu, toda a minha herança é tua herança. Pega a minha fazenda, pega o meu reino, pega a minha casa. E aí nós ficamos assim: ah, pai, eu estava aqui, o Senhor não me deu nem um cabrito para celebrar. Está dentro de casa, perdido dentro de casa. Está dentro de casa, com toda herança que o pai produziu, com todo o investimento que o pai fez, e não consegue desfrutar. Está dentro de casa, mas não consegue abrir a geladeira. Ei, abre a geladeira do pai, querido, está lá. Eu já fui numa casa, querido, que os filhos, quando tinham que abrir a geladeira, tinham que pedir permissão para o pai. Eu já vi isso na minha vida há muito tempo atrás. Eu achei aquilo o maior escândalo da minha vida. Eu falei: meu Deus do céu, que ambiente opressor é esse? Que ambiente manipulador é esse? E hoje o Senhor me fez lembrar quando eu vim para o culto. E o Senhor fala para vocês assim: ó, a geladeira não tem trancas, o armário não tem trancas, está tudo lá, é tudo dele. O quarto está preparado, o lençol já está esticado, e sempre teve. Você não precisa de um cabrito, você tem toda a manada de gado, você tem toda a boiada para você festejar, porque tudo é teu. Precisamos abrir os olhos espirituais, e você só vai entender isso quando os teus olhos espirituais forem abertos, e você poder contemplar a dimensão do reino de Deus e sair da dimensão do reino dos homens. Porque enquanto você não enxergar o espiritual, você vai sempre se frustrar com o natural. Enquanto o homem não enxerga o espiritual, ele vive frustrando com o natural. Isso é normal. Uma das áreas mais críticas, querido, que nós devemos tomar posição, é uma das áreas relacionadas a finanças. E aí perguntaram para mim: pastor, como é que eu venço isso? Eu falei: filho, não tem segredo, é obedecer. Toma posição por meio da obediência, que você vence a desobediência. Consagre tudo que você oferte ao Senhor, seus dízimos, suas ofertas ao Senhor, o seu trabalho, porque oferta não é só dinheiro, tem o seu trabalho que você faz. Consagre ao Senhor. Libere ofertas milagrosas que vão sarar as finanças da sua casa, que vão sarar as suas finanças. Você não deve ofertar mediante a situação que você vive, você deve ofertar mediante o que você é em Cristo. E aí quando nós não entendemos, a gente leva tudo isso a achar que é dinheiro, que é grana, que é... Não, querido, eu estou falando de voluntariedade no reino dos céus. Eu estou falando de uma vida voluntária. Eu estou falando de uma vida que se entregue ao Senhor. Nós estamos falando de semana de primícias. E não tem como eu falar para você de primícias se eu não falar primeiro da sua vida. Se você não ofertar a sua vida inteira para o Senhor, se você não ofertar a tua vontade para o Senhor, você nunca vai ter um coração disposto e generoso, sem antes você ter rompido com a sua vontade, sem antes você ter rompido com o seu eu. Um coração generoso e disposto só nasce depois de quando você rompe a sua vontade. Porque se você não quisesse romper a sua vontade, querida, agora você não estava aqui no culto. Final de ano, tem um monte de coisa para você fazer. Preparar o pernil de amanhã, o peru de amanhã. Mas você esteve disposto hoje a romper com a sua vontade para estar aqui recebendo da palavra que te produz vida. E essa palavra, ela precisa despertar em você a vida de Deus. Você precisa entender primícia. O que é primícia? Aquilo que é primeiro. O que você dá primeiro do seu dia?
O que você faz com o primeiro minuto do teu dia? Nós estamos encerrando o ano agradecendo a Deus por tudo que foi feito em 2018 e por tudo que Ele nos concedeu em 2018. Mas precisamos entrar em 2019 entendendo que o ano não vai mudar. O que vai mudar são as nossas atitudes. Querido, o ano de 2018 é o mesmo de 2017, que será o mesmo de 2019. A única coisa que muda é o quanto você cresceu em Cristo, o quanto você se tornou autodependente em Cristo, o quanto de Cristo foi formado em você e cresceu muito em você. E aí quando você vai crescendo em Cristo, não vai tendo espaço mais para as suas vontades. Então, como que eu meço o ano de 2019? O quanto de Cristo eu desejo e tenho fome que seja tomada a minha vida. O quanto que eu quero que as pessoas olhem para mim e não me identifiquem mais, não me encontrem mais. Por quê? Porque só vão encontrar a vida de Deus. E quando nós entendemos isso, querido, nós vamos entender o fluir da vida de Deus. Nós não devemos ser esbanjadores. Tem muita gente que é esbanjador. Deixa eu falar para você, tudo que o Senhor te dá não é teu, é dele. E aí você está enfrentando crises financeiras loucas na sua vida porque você é esbanjador. Você não pergunta nem para Ele. Você vem aqui na igreja e fala assim, ó, Deus não tem que saber do resto. Eu dizimo, o resto é meu. Não, o resto não é teu. Você tem que perguntar para o Senhor como gastar. E por causa de você não estar perguntando para o Senhor a direção da sua vida, é por isso que você está afundado em dívidas. E muitas delas, quando você coloca no papel, vai ver, puxa, não precisava disso, não precisava daquilo, não precisava disso, não precisava daquilo. Eu não perguntei para Deus para comprar isso, não perguntei para comprar aquilo, porque olha, podia estar muito mais sossegado. Então a questão não é vir aqui e primiciar a tua oferta, dar a sua oferta, dar o teu dízimo, não, querido. É dar toda a tua vida ao Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Não é você que é a fonte, é o Senhor que é a fonte. O trabalho é o meio que Ele nos coloca o rendimento na mão. Agora, como eu gasto isso, tem que ser a partir da vida de Deus. Porque se eu começar a gastar a partir da vida de Adão, lá do bem e do mal, eu vou fazer do meu jeito. Porque em Adão, o que ele desejou? Prazeres. Então eu vou gastar para ter prazer hoje. E vou pagar caro por esse prazer. Não importa se eu vou pagar 2 vezes, ou 3 vezes mais, ou 4 vezes mais. Porque nós estamos no meio de uma sociedade hedonista que quer viver por prazer. Então você quer comprar algo, você paga 3 vezes mais no valor de uma prestação, porque você quer hoje. E você não quer se programar para comprar mais barato. E aí você vem no culto e fala assim, eu sou dizimista, o resto que eu faço não importa. Querido, se você não for uma pessoa que flui a partir de Deus, o tal do consumismo vai tomar a sua vida. E você vai ficar desesperado pela raiz adâmica de querer gastar tudo no consumismo e pegar a sua vontade e satisfazer nesse consumismo. Daqui a um tempo você está com problemas. Agora, se você parte da vida de Deus, como nós acabamos de ler aqui, e a paz que excede todo entendimento alcançará a tua vida, a ponto que você não sentirá falta de nada, e tudo que você planejar em Cristo e se tornar dependente dEle, virá no tempo certo e da melhor maneira para a sua vida. Então nós precisamos entender isso. Mas entenda, querido, que nós como pais, nós não podemos ser esbanjadores. Nós como pais, nós devemos ser semeadores. Porque se o pai é esbanjador, o filho não vai ter herança. Agora, se o filho é esbanjador, mas o pai é um semeador, não faltará em casa lençol, não faltará quarto, não faltará comida, não faltará roupas, e não vai faltar. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? O filho pegou todo o seu dinheiro, esbanjou pelo mundo todo, mas quando ele voltou para a casa do pai, havia ali um pai que era semeador.
Então não teve falta para o filho. O pai falou: vem, filho, você estava perdido, você estava morto e reviveu. Tem aqui roupa lavada, lençol lavado, e vamos fazer uma festa, porque hoje você revive. Um pai que é semeador. Então, querido, quando você olha assim no mundo de hoje, o problema não está na geração de filhos esbanjadores, mas sim na falta de pais semeadores. Quantos pais têm semeado tempo na vida dos teus filhos aqui? Não vamos falar de fora. Nós, como pais, temos semeado tempo na vida do nosso filho. Quanto nós, como pais, temos investido algumas horas da nossa vida para curtir o nosso filho, para brincar com o nosso filho, para ensinar o nosso filho, para andar com o nosso filho, para instruir o nosso filho. O seu filho pode ser uma criança, esbanjar tempo, estar na frente da televisão, mas o problema não é um filho esbanjador, o problema é a falta de um pai semeador. E quando você semeia tempo no teu filho, você colhe para o futuro. E semear tempo não é mimar o filho, é educar. Porque se você mimar o seu filho hoje, você vai ter que criar seus netos. Mas se você criar os teus filhos hoje, você terá tempo para mimar os teus netos no futuro. Se você entender isso, pais semeadores. O que falta, querido, não são pais que mimam, mas pais que semeiam. Pais que estão dispostos a lançar uma semente. Estamos na semana de primícias. Lançar uma semente pela faculdade do teu filho. Aí você fala assim: meu filho vai estudar só daqui a 15 anos. Então, pai que semeie. Pai que semeie na profissão do teu filho. Pai que semeie no casamento. Mães que orem pelo noivo da sua filha. Pais que oram pela esposa do seu filho. Seu filho pode estar esbanjando o tempo, brincando, passeando, mas cadê você como pai semeador, querido? Sementes. Sementes de intercessão. Sementes de educação. Sementes de tempo. Semente. Ah, eu vou perder meu tempo. Não, você vai semear. Semeia o teu tempo no teu filho. Não, mas eu já sou autossuficiente. O meu pai não gastou tempo comigo e eu me formei. O meu pai não tinha tempo para brincar comigo, eu me tornei um homem. Raiz errada. Autossuficiência adâmica. Estou te ensinando um segredo. Eu estou te vendendo, eu estou te doando uma pérola que não deveria ser doada, deveria ser vendida. O segredo de como você edificar a sua próxima geração. O segredo de você ver seus filhos voarem mais altos. O segredo de você ver seus filhos não esbanjando o que você conquistou com suor. O segredo está em semear. Pais que semeiam na vida dos seus filhos. Sabe, querido? E às vezes a gente acha que semear dá um bom presente de Natal, ou dá um bom presente de aniversário. E aí você passa o ano inteiro pagando a prestação daquele presente que você deu. Enquanto seu filho não queria aquele presente caro, ele queria só o seu tempo. Enquanto seu filho queria só uma palavra de direcionamento. Talvez o presente caro é um mimo que o seu filho mereça pelo comportamento que ele teve durante o tempo que ele andou contigo. Mas deixa eu falar para você, o que o seu filho mais precisa da sua semente. E a sua semente não são coisas, porque coisas são coisas terrenas. Quando você acha que a semente é algo material, é porque você ainda está com a visão no mundo natural. Você não pode quebrar alguns princípios, porque princípios são importantes para você vencer potestades e principados. Quando nós cumprimos princípios, nós destronamos principados. Um dos princípios mais importantes é o princípio da paternidade, da autoridade. Quando nós entendemos isso e honramos e cumprimos isso, nós destronamos sobre a nossa vida todo o principado de insubmissão. Quando você honra o teu pai, você adquire sobre a sua vida uma autoridade para que os teus filhos te honrem. São principados que são quebrados. Quando você gasta tempo semeando na vida dos teus filhos, você destrói principados de corrupção, porque você está gastando tempo na vida dos teus filhos.
Nós precisamos entender, querido, que todo princípio cumprido é um destronador de principados. E a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal. Não seja autossuficiente, porque a autossuficiência produz individualismo e competitividade. Um autossuficiente só faz o que quer e não se sujeita à instrução e orientação de ninguém. Autossuficientes são indisciplinados. Autossuficientes são... Se você não consegue discipular, são indiscipulados. Uma pessoa autossuficiente, ela é tão dura que ela consegue ser mais dura do que um aço. Nada penetra, nada amolece o coração. Um autossuficiente, ele não consegue trabalhar em coletivo, porque ele sempre vai valorizar o indivíduo dele e não o coletivo. Ele vai ser sempre uma pessoa competitiva, em vez da unicidade. Ele quer ser competitivo, ele faz para ganhar, ele faz para ser o melhor, ele faz para ter o melhor, ele faz para parecer melhor, ele faz para ser o melhor, para estar em mais quantidade, para estar em mais lugar. Mas nunca ele preza pela diferença. Ele não consegue aceitar a diferença do corpo de Cristo, que é a unicidade. A união do corpo de Cristo, ela só é possível porque somos todos filhos de Deus e cada um com uma característica, onde o Pai se manifesta através da sua vida, através do Filho, mas cada um porta a sua identidade. Mas quem é autossuficiente, ele não consegue suportar a diferença, porque ele quer que todo mundo seja igual a ele. Então, se ele está na frente de uma igreja, ele quer reproduzir todo mundo igual a ele. Se ele está numa escola de liderança, ele quer que todos os líderes falam igual a ele. Se não pregar igual a ele, se não falar com a mesma fala dele, se não falar no mesmo tom dele, se não usar os mesmos chavões dele, não é filho. Enquanto o Pai nos dá liberdade, o Pai nos resgatou para um reino de liberdade e amor, aonde o que nós portamos não é a unção do Pai, mas sim o mesmo compromisso e o mesmo comprometimento com aquilo que o Pai carrega, com a palavra liberada sobre os filhos. E um filho, ele sempre vai caminhar numa palavra. E se nós entendermos isso, querido, nós vamos ser livres da autossuficiência. Porque um autossuficiente, ele valoriza sou eu, em vez do somos um. Em Cristo nós somos um, irmão. E ser um em Cristo é a mesma coisa de misturar café com leite. Vira uma unidade, mas tem duas características. A unicidade, ela faz isso. Quando você pega o café e o leite e mistura, ele transforma a cor. Ele é uma unidade só, mas ele é transformado. Agora tem gente que quer o autossuficiente, que ele é o óleo na água, não se mistura. Quando você põe o óleo na água, não há possibilidade. Aí você vai lá, tampa e agita. Fica meio marronzinho, passa 5 minutos e começa a separar de novo. A autossuficiência nos impede de viver uma vida em corpo. Porque a vida em corpo não é todos iguais, irmão. Já pensou se nosso corpo só tivesse mão? Que legal seria você andando. No lugar da orelha uma mão, na outra orelha uma mão, no nariz uma mão, no outro olho uma mão, no outra mão, na palma uma mão. Ai, que legal. No pé uma mão, no joelho uma mão, na outra perna uma mão, no outro pé. Que é isso, querido? Isso não é um corpo. Isso é um transformer. A vida em corpo, ela é regida pela unicidade. A unicidade complementa a vida de Deus. A unicidade traz a identidade do corpo. Por isso que quando você pega o café com leite e mistura, traz uma identidade ao café com leite. Não é mais o gosto do leite, do café. Não é mais o gosto do leite. Você consegue tomar uma bebida só e você consegue sentir o
gosto do café, misturado com leite, você consegue saborear o leite, mas ambos se tornaram uma medida. O corpo de Cristo é isso, é uma unicidade. O autossuficiente não, ele quer que todo mundo seja igual a ele. E aí uma igreja autossuficiente é assim, quando o pastor é mão, todo mundo é mão. Vamos trabalhar, todo mundo trabalha, quebra, faz o que quiser. Mas não tem amor, porque o pastor não é coração. Porque não é uma igreja autodependente, é uma igreja autossuficiente. É uma igreja que não flui através dos 5 ministérios. Ela não flui através da vida de Deus. Então ela é o que o pastor é, ela não é o que Cristo é. Quem está entendendo aqui? Aí se é uma igreja coração, aí todo mundo é coração. Se é uma igreja pé que só faz atividade, corre, a igreja só faz atividade, só ativismo. Autossuficiência, não está fluindo da raiz que é Cristo. Quando nós fluímos da vida de Deus, o Senhor nos direciona a fazer o que Ele deseja que a igreja faça. Ele nos direciona a fazer o que você precisa fazer, que é vontade do Senhor. Querido, a autossuficiência, ela é uma cegueira. E eu encerro aqui. A autossuficiência é uma cegueira. E essa cegueira só pode ser curada na cruz. A autossuficiência é uma cegueira, e essa cegueira só pode ser curada na cruz. Porque quando nós vamos para a cruz com Ele, o meu eu não vive mais, a minha vontade não vive mais, e é Cristo que vive em mim. Amém? E aí eu passo a viver o que diz em 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16 nos diz que a ninguém nós devemos conhecer segundo a carne, mesmo que assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Amém, querido? A autodependência faz você conhecer Cristo segundo a carne, faz você conhecer o seu irmão segundo a carne, faz você conhecer a sua esposa segundo a carne, faz você conhecer os seus filhos segundo a carne, faz você conhecer seu esposo segundo a carne, faz você conhecer a igreja que você congrega, que você participa segundo a carne. Mas o que o Senhor deseja para nós é que nós nos conheçamos como um corpo, mas segundo o Espírito. Que nós tenhamos olhos apostólicos, que nós tenhamos olhos espirituais para enxergar o meu irmão no Espírito e entender o que o meu irmão porta em Cristo, não a partir da minha visão contaminada, não a partir da minha perspectiva religiosa, não a partir da minhas expectativas de homem, não a partir daquilo que eu desejo que o meu irmão manifeste, mas reconhecendo e valorizando o que o Pai colocou nele, valorizando o que ele porta, valorizando o que ele carrega, respeitando o que ele carrega. E aí quando nós entendemos isso, querido, nós não vamos avaliar um culto mais. Eu vou entender que a vida em corpo é muito mais importante, que a vida em corpo é muito mais importante do que o culto. Então é por isso que eu venho no culto. Eu não venho no culto apenas para cantar uma música legal. Eu venho no culto porque a vida em corpo me complementa com meus irmãos e eu vivo a verdade do reino. E é por isso que eu rompo a minha vontade para vir num culto como esse de final de ano, num dia calorento como esse, numa igreja que não tem nem ar condicionado, tem uns ventiladores barulhentos para soprar um vento quente na gente. Mas eu rompo a minha vontade, porque eu entendo que em Cristo eu sou um com Ele, com o meu irmão eu também sou um, e eu necessito dessa vida. Quando eu entendo isso, eu passo a portar do fluir de Deus e não do fluir natural. E aí, querido, eu não vou querer mais que o meu irmão mude, eu não vou querer mais que o A, o B mude, que a minha esposa mude, que meu marido mude, que meu filho mude, porque eu começo a entender o que é a vida de Deus.
Porque, querido, a insatisfação com o próximo, meu Deus, a insatisfação com o próximo é mais confortável para quem não luta pela transformação pessoal. Quando eu desisto de lutar pela minha transformação pessoal, eu começo a aflorar a minha insatisfação com o próximo, e aí eu começo a satisfazer de tudo que o próximo faz. Mas a questão não é o próximo, a questão é o quanto eu estou sendo transformado em Cristo. Essa é o nosso propósito, o quanto de Cristo tem em mim. E aí, quando eu estou autossuficiente, eu começo a culpar o próximo pelos meus erros. Eu erro e culpo o próximo pela minha falta. Meu Deus do céu, pela minha falta de paciência, eu culpo o meu próximo. E aí eu digo que eu não sou autossuficiente, mas o erro é meu e eu culpo o meu próximo pela minha falta de paciência. Quem se considera autossuficiente culpa o próximo para justificar os seus erros. Culpa a esposa pela falta de sacerdócio dele. No casamento, querido, não existe autossuficiência. No casamento é autodependência. No casamento não é um homem que manda e a mulher que desmanda. No casamento somos um. É Cristo que reina na casa. É o marido e a esposa no governo de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vamos entendendo. Meu Deus, nós sabemos que no reino dos céus nós seremos medidos com a mesma medida que nós julgamos. Mateus 7,2 nos ensina que porque com o juízo que nós julgamos, ou porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. Estou medindo o pastor Paulo aqui com a minha medida. Com essa mesma medida irão me medir. É isso que o próprio Senhor falava. Então não importa, querido, próximo é a mim, para que eu não tenha uma vida distanciada do corpo, porque a autossuficiência nos transforma em críticos. Criticamos tudo, criticamos todos, criticamos o corpo, nos achamos melhores. E aí os nossos filhos estão vendo essa semente de crítica que nós lançamos. Os nossos filhos estão vendo as nossas reclamações nos nossos lares. Os nossos filhos estão vendo como nós conduzimos, como nós falamos do corpo, como nós vivenciamos, como nós falamos da vida do próximo, como nós falamos da vida do meu irmão, como nós falamos da vida do meu esposo, da minha esposa. E os meus filhos vão se alimentando dessa vida. E aí a pergunta que eu tenho para você e para mim: o que nós estamos gerando? O que nós estamos gerando? Dependência de Deus ou independência? Você não é independente de Deus, você é totalmente dependente. Sabe, querido, muitas pessoas preferem continuar cegos do que assumir uma responsabilidade de uma visão restaurada em Cristo. Quando Cristo foi curar aquele cego, Ele perguntou para aquele cego primeiro: o que queres que eu te faça? Porque dependendo da resposta do cego, o Senhor saberia o que ele queria. Se aquele cego falar: eu só quero uma esmola, o Senhor ia dar uma esmola para ele, porque a sua resposta mede o seu nível de sacrifício. A sua resposta mede o seu nível de disposição. Mas aquele cego falou assim: eu quero ver, eu quero ver. E o Senhor falou: então veja, meu filho. Mas aquele cego sabia que quando ele fosse ver, a sua vida mudaria em 360 graus. Ele passaria de pedinte e ele teria que correr atrás do seu dinheiro no dia a dia para comer. Ele passaria de ser uma pessoa que recebia esmola para ter que trabalhar e comer.
mas ele teve um posicionamento perante o Senhor, e este posicionamento garantiu a condição dele ter a visão. E hoje nós estamos aqui iniciando uma semana de primícias, e eu quero falar para você: o teu posicionamento hoje pode abrir a tua visão para viver uma vida de receber tudo no reino dos céus, ou a tua decisão também pode ser uma decisão de viver uma vida de mendicância, de comer daquilo que te dão. Aquele cego, ele escolheu: não, eu quero ver. E ver, irmão, implicaria mudar a vida dele. Toda a sua vida ele pediu esmola, e a partir daquele dia ninguém dá esmola para quem não é cego mais. Você vai ter que trabalhar, negão. Mas ele não quis saber, porque ele assumiu as responsabilidades e falou assim: eu quero ver, Senhor. E essa cegueira da autossuficiência, querida, ela tem que ser. Distribuiu o pão e o vinho para você. O pão que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva que representa o sangue de Cristo vertido na cruz. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: este é meu corpo. Este é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Depois, semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este sangue é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E a igreja primitiva, ela se reunia num ato de para ceiar e celebrar esse momento de comunhão, querido. Como nós estamos na semana de primícia, nós estamos encerrando hoje e amanhã o ano, e abrindo a próxima semana, agradecendo